Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Samara. Vamos aguardar uns minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia hoje foi trazer uma convidada e uma amiga também, a Cris Grings. Ela é fisioterapeuta pélvica e ela vai conversar conosco um pouco sobre esse tema, né? Já que nós estamos no Outubro Rosa, a ideia é falar sobre um tema do feminino, né, da mulher, uma questão ligada ao feminino, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? E para além do câncer de mama, né? Porque nós sabemos que o Outubro Rosa é especialmente dedicado ao tema do câncer de mama. Mas nesse evento aqui, nessa live, nós pensamos em tratar um pouco do que se relaciona à fisioterapia pélvica. Oi, Pedro, tudo bem? Vou convidar a Cris, que ela acabou de entrar. Oi, minha querida. Olá, tá me ouvindo? Tô muito bem, tudo bem? Tudo jóia, Rafa. Deixa eu ajustar aqui para te ouvir melhor. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Ah, então tá Um bom. prazer te ter aqui conosco nessa live, né, em parceria com a ENA Escola de Governo. Nós iniciamos as lives lá no meio da quarentena, especialmente para falar da saúde mental, né? E desse contexto todo de saúde, trabalho, como lidar. E aí agora veio a ideia de a gente tratar então um pouco dos temas subsequentes, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Laranja, acho que é, né? Dezembro Laranja, É de pedra, Setembro Amarelo, enfim. E aí eu tive a ideia de trazer você, né? Que eu eu sou... gosto muito, pessoalmente. E eu queria que tu te apresentasse, então, para o pessoal te conhecer. Então, eu sou bem novata nas lives, né, Rafa? Eu morro de vergonha. É a minha segunda live que eu tava te falando, né? Porque eu sou bem tímida ainda, mas como é contigo, daí vai ser uma conversa, um bate-papo. Eu disse, eu vou, né? Vou me apresentar, então. O meu nome é Cristine, né? Mas eu prefiro que chamem de Cris, que fica mais fácil. Eu sou fisioterapeuta, já sou formada há quase 15 anos. E a minha primeira especialização foi em dermatofuncional. Eu trabalhava mais com pós-operatório de cirurgias plásticas, vasculares e reparadoras. Então, nessa época, eu já comecei a ter contato com câncer, né? Nas cirurgias Sim. reparadoras, mas era câncer de mama mesmo, né? Uhum. E depois disso, eu mudei a minha especialização. Eu passei para fisioterapia pélvica. E aí eu fiquei Uhum. só com o feminino mesmo. Hoje eu não Uhum. trabalho com câncer, né? Porque Uhum. a parte oncológica dentro da pélvica, ela é mais restrita, assim, né? E não é Sim. uma área que seja do meu interesse. Mas a área do feminino é uma área que me interessa muito. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, assim, né? E Uhum. aí, então é uma área que realmente me agrada. Sim, que tu te encontraste na Verdade. fisioterapia. Isso. Eu trabalhei com a Cris, para quem não sabe, quando eu morava em Criciúma. Além de trabalhar no estado, eu atendia numa clínica particular.
a Belviver, né, que era a clínica que nós duas atendíamos e nós trabalhamos juntas nesse tempo. E depois de muitos anos, a Cris também veio para Florianópolis e nós nos encontramos novamente, né? Fizemos um trio de amizade lá que se reencontrou aqui em Floripa, né? Eu vim, depois a Josi veio, depois tu vieste, né? Exatamente. Eu já fiz uma live com a Josi também, mas foi pela página dela. Cris, acho que a gente podia começar falando sobre o que é o assoalho pélvico, então, para as pessoas entenderem, né, da onde que tu partes, O assim, que eu quando tu é... trabalho, né? Isso. Assim, Rafa, a fisioterapia, na verdade, a fisioterapia em si é uma profissão nova, né? A fisioterapia, ela era uma especialização da medicina, né? Que era a fisiatria. A fisioterapia, ela é de 69, então ela é uma profissão nova. E a fisioterapia pélvica mesmo, ela é mais nova ainda, né? Então, eu trabalho com assoalho pélvico, que tem gente que chama de períneo, que tem gente, né? É uma região íntima, né? Que cabe na palma da mão da gente, é uma região muito pequena, que compreende ânus, vagina, né? E um pouquinho de monte de Vênus ali. Então, ele tem uma função específica, né? Tem 3 funções específicas, que é o sistema de continência, né? Que é segurar o xixi, o cocô e o pum, né? Ele tem um sistema de sustentação, que é para segurar os órgãos pélvicos, então impedir que a tão famosa bexiga caída, o útero caído, né? Os prolapsos dos órgãos pélvicos. E o sistema de prazer também é função do nosso assoalho pélvico, né? E a terceira função dele é o sistema de prazer, que eu acabei dando um delay, falei antes, né? Sim. Então, assim, ó, quando a gente fala de continência, as pessoas acham assim, uma pessoa incontinente, né? Ah, não, um incontinente, uma pessoa que perde xixi, é só aquele que usa fralda. Não, se tu perder uma gotinha de xixi rindo, tu já é incontinente. O teu sistema de continência está falho, né? Então, tu precisa procurar já ajuda desde quando tu perde uma gotinha. Tu não precisa esperar perder grande quantidade, não precisa esperar ter que usar uma fralda, um absorvente ou alguma coisa assim. Às vezes as pessoas associam que é genético, né? Ai, não, a minha avó perdia xixi, a minha mãe perdia xixi, eu vou perder xixi, a minha filha vai perder xixi, né? Então, tem muito tabu, muita coisa que a gente precisa conversar dessa região, né? A gente tende a achar que, né, se perde uma gotinha é algo como normal, assim, é normal, faz parte, né? E já conversando contigo já várias vezes sobre isso, né? A Cris sempre fala, né, que a gente precisa cuidar muito também dessa musculatura, né? Que muitas vezes a gente cuida da musculatura externa, né? Do físico externo, e a gente não presta atenção a essa musculatura, a esse assoalho pélvico interno, assim. É muito frequente isso acontecer. É um prejuízo importante, né? Foi eu que cortei ou foi tu que cortou? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Parece que tá um pouco instável, mas eu não parei de te ouvir. Tá. É que assim, ó, às vezes tem até piadinha, me mijei de rir, né? Às vezes, como é uma coisa muito frequente, a gente tende a achar que é normal, né? Então a gente tende a normalizar. Mas não, isso não significa que é normal, né? É igual assim, às vezes as pessoas vão ficando um pouquinho mais velhas e tendem a achar que é normal soltar um pum sem querer. Ou tá caminhando e soltar um pum. Ou no momento de pulo soltar. Mas não, isso significa que o teu sistema de continência não tá muito bom, né? Então, assim, na fisioterapia, às vezes a gente trabalha não só na parte curativa, a gente trabalha também na parte preventiva, né? Isso também é uma coisa que as pessoas também não sabem, porque acabam achando que só vai de maneira curativa. A parte preventiva nunca vem, né? Nunca vai... Nem Infelizmente, sabe que né? existe. Exatamente.
infelizmente, a gente tende a não pensar, né, na parte preventiva em termos de saúde, né, de um modo geral. A Joana mandou saudações. Saudações, Joana. Cris, com relação a essa questão da incontinência urinária, então, não só da incontinência urinária, mas tu também falaste da incontinência fecal, de flatos, enfim, né? Uh, Antes disso, assim, em que momento seria importante as pessoas, por exemplo, perceberem que deveriam buscar ajuda, né? Não, antes de ter um estado agudo ou até um estado crônico, assim. Quando você acha importante que as pessoas percebam, né, que é preciso ter um acompanhamento, fazer um tratamento especializado com um fisioterapeuta pélvico? Assim, ó, eu sempre digo, o assoalho pélvico é uma musculatura igual a qualquer outra. A diferença é que a gente não fica mostrando ele para todo mundo, né? Nós, Sim. mulheres, a gente tem 3 buracos, digamos assim, no assoalho, né? A uretra, por onde sai o xixi, o canal vaginal, né? Por onde sai o bebê, sai a menstruação, e o ânus, né? O canal vaginal, ele acaba sendo um buraco, digamos assim, um pouquinho maior. Então, Uhum. anatomicamente falando, a gente tem uma estrutura que ela tende a ser um pouquinho mais fraca, né? Uhum. Então, assim, a gente já, por natureza, já tem de ter essa estrutura um pouquinho mais fraca. Então, o ideal seria, pelo menos uma vez na vida, a mulher ir fazer uma avaliação e ver como que tá. O que precisa Uhum. fortalecer, o que precisa fazer de exercício, para evitar que alguma fraqueza apareça. Só que não é só fraqueza, tem gente que tem um assoalho muito tenso. Aí a Uhum. pessoa tem dificuldade, às vezes, para urinar. Quando vai sentar para fazer xixi, precisa fazer força. Tem gente que senta para fazer xixi e precisa fazer muita força. Ai, como é que sabe? Tem que fazer força. O xixi faz barulho no vaso, faz super forte. Às vezes sente dor na Uhum. relação. Então, o teu corpo dá indícios de que tu tá com uma dificuldade. Só que a gente não costuma se perceber. A gente não costuma Uhum. se perceber. Às vezes eu pergunto assim para o paciente, e como é que tu faz xixi? Faço normal. Normal como? Como é que você não faz? Sento normal? Mas normal como? Tu Uhum. senta reto, 90 graus? No automático, né? Normal. E cocô, como é que tu faz? Normal. A pessoa Uhum. não, ela não tende a se perceber. E esse é o maior problema. Isso é muito frequente na mulher, assim, né? Então a gente acaba não percebendo nada. Tu não sabe quantas vezes tu faz xixi, tu não sabe quanto de água que tu toma, tu não sabe. E aí começa que tu não vai percebendo se tu sente dor, se tu nunca vai ser do nada que tu vai ter uma dor, nunca vai ser do nada que tu vai ter Uhum. uma perda de urina. Tu não vai começar, dificilmente tu vai começar a ter uma perda muito grande. Ela vai começar Uhum. gradual, né? Só que quando Uhum. tu te perceber, já vai ser uma coisa grande. Uhum. E sabe, Cris, que eu fico pensando do ponto de vista emocional, né, psicológico, assim, o quanto essa região, né, o quanto essa região, de um modo geral, ela é ligada às questões emocionais, né? A gente sabe, claro, tá ligada à questão da sexualidade, né? Mas não só da sexualidade, né? A gente tem muitas doenças que se manifestam, por exemplo, como a retocolite ulcerativa, né? Que é uma doença basicamente anal, né? Onde a pessoa não tem controle dos esfíncteres. E normalmente isso é suscitado ou agravado por uma condição emocional, né? E aí eu já tive pacientes graves, assim, né? Inclusive que foram aposentados por invalidez até, por um caso de, né, grave, raro, claro, né? Não é uma coisa que acontece assim, mas eu já acompanhei mais de um paciente com um caso grave de retocolite ulcerativa, ou seja, a pessoa não tinha controle de esfíncter anal, então não tinha controle de fezes, e aí pensa como é para a pessoa lidar com isso na vida dela cotidiana. A vida fica totalmente impedida, né? A vida, as relações, o trabalho. E aí, se a gente pensar do outro lado, nas questões, claro, relacionadas à sexualidade, daí depois a gente pode falar um pouco disso, mas antes eu queria trazer um pouco dessa parte mais da coloproctologia, né?
porque me chamava muita atenção, assim, né? Até que ponto isso é físico, né? No caso de uma retocolite, até que ponto é emocional, até que ponto o emocional agrava o físico, né? Então, é isso que eu sempre falo, que saúde é um contexto, né? Saúde é geral, saúde é física e saúde é emocional. E que autoconhecimento, aguçar a sensibilidade ao seu respeito, se perceber, se sentir, se tocar, né? Prestar atenção naquilo que você faz por você, naquilo que você não faz por você, é fundamental para que você tenha mais saúde, né? É fundamental para que você entenda o seu corpo, para que você possa dar nome para essas coisas, buscar um profissional, seja quem for, um fisioterapeuta, um psicólogo, ambos, né? Um médico. Assim, Rafa, as doenças anorretais, eu sempre digo que elas são extremamente solitárias, tá? Eu Uhum. trabalho 2 dias na semana apenas com doenças anorretais, tá? Porque o que Uhum. acontece? Quando é anorretal, a gente precisa de uma estrutura diferente, consultório diferente, até um lugar totalmente diferente, aparelhos diferentes. Então, eu trabalho 2 dias só com anorretais. Uhum. E são solitárias porque o que acontece? Primeiro, que tem muito mais tabu em doenças anorretais do que qualquer outra coisa. Uhum. Principalmente porque as pessoas associam muito a realmente a sexualidade. E não tem nada a ver, tá? Uhum. Então, assim, se tu tiver uma enxaqueca, as pessoas vêm, se comiseram, te dão um paninho geladinho para te botar, te dão um remédio. Agora diz, né, que tu tem uma retocolite, uma fissura. Às vezes é motivo de risada, de piada, né? Tu vê foto de atleta que estourou uma hemorroida, teve um machucado, que tem sangramento, é motivo de chacota, vira meme, né? E Uhum. não tem graça Uhum. nenhuma. E Uhum. assim, por. É besteira, é idiotice, é desconhecimento, porque as pessoas sofrem muito. Né? Então, assim, eu já Uhum. peguei pacientes de ter que escolher não ir jantar em restaurante, porque daí senta em cadeiras de tecido e aí não gosta porque pode sujar. Que só vai em shopping, porque daí tem cadeiras que não são estufadas, tem vários Uhum. banheiros, né? Então sabe que vai chegar lá, vai sujar, mas daí tem vários banheiros, ninguém vai saber que foi ela que o sujou. Então, assim, eles têm vida totalmente limitada. É muito triste ter uma doença crônica, assim. A E pessoa, as a pessoas pessoa não já ficam sabendo. pensa, né, Cris? Ela já faz o itinerário, eu lembro desses pacientes, eles já fazem o itinerário mental dos Exatamente. lugares onde eles vão ter que ir quando já não está grave a ponto de não sair de casa, porque eu Exato. já tive um paciente que não saía Nossa. mais de casa, porque para ele era tão ansiogênico e aquilo suscitava tanto, piorava tanto o sintoma, né? Porque a ansiedade, claro, aumentava o Uhum. descontrole e aumentava o sintoma. Então ele já não saía mais de casa, mas os que saíam, eles faziam todo um itinerário mental de como então, onde eu vou, né? Uhum. Opa, onde eu vou, onde tem banheiro, né? Eles Isso. sabem na cidade onde tem banheiro, onde eu posso entrar no banheiro, nesse caminho, naquele caminho. Se eu for de carro, eu vou demorar quanto tempo? Se eu for Isso. a pé, eu vou demorar quanto tempo? É muito A gente triste. não tem ideia, Não tem muitas ideia vezes, de como que de é. quando a gente faz uma brincadeira, não só com isso, né, Cris, mas com qualquer doença. Quando a Com gente faz uma qualquer. brincadeira, uma piada que a gente diz, a gente não sabe o tamanho da dor e do sofrimento que contém em viver uma realidade como essa, né? Porque é Exatamente. uma realidade de limitação física, limitação emocional também, né? Emocional. Exatamente. E cria sequelas, assim, que ninguém imagina, né? Então, assim, ó, às vezes as pessoas se privam, aí deixam de ir, eles deixam de ir em aniversário, em casamento de filho, em batizado, aí eles deixam de ser convidados, as pessoas já não convidam mais, aí porque já sabem que não vão, aí as pessoas começam a fazer as coisas escondidas deles, porque não querem magoar eles, né? Por exemplo, ai, eu já sei que aquela pessoa não vai, então eu nem vou convidar ela, vou fazer escondido. Mas eles se magoam, porque eles sabem que aquilo acontece, né? Então, assim, é muito triste. Então, assim, as doenças anorretais, eu sempre indico o acompanhamento de um psicólogo. Porque não Uhum. adianta, assim, é um paciente que ele
demora, às vezes, um tempo, nem sempre ele tem bons resultados e ele precisa de um acompanhamento psicológico. Assim, é um paciente que dificilmente ele consegue atravessar essa tempestade sozinho, sabe? Tanto o paciente anorretal quanto o paciente de disfunção sexual. São 2 pacientes Então, que precisam. isso que eu queria falar, né? A clínica psicológica, né? Para a gente trazer já que é Outubro Rosa, mais dedicado às mulheres, né? A clínica psicológica ela traz muito questão da sexualidade, de um modo geral, para homens e mulheres. Mas, já que a gente está falando da fisioterapia pélvica do Outubro Rosa, vamos falar mais das mulheres e das questões relacionadas à sexualidade feminina. O que tu vês, Cris, no consultório, assim? O que aparece que a gente relaciona a questões do feminino e da sexualidade? Né? E assim, a gente não está falando exatamente do câncer de mama, né, Cris? Mas a gente sabe que o câncer pode ser de mama e as repercussões, elas não vêm só na mama, né? É todo um significado, é toda uma vivência de sexualidade que, inclusive, pode repercutir no assoalho pélvico, né? No modo como essa pessoa, essa mulher se relaciona sexualmente. Então, o que tu vês, assim, mais comumente, assim, no consultório? Então, Rafa, assim, ó, as meninas, hoje até tá melhorando um pouquinho, mas a gente vem de uma educação muito castradora para as mulheres, né? As meninas têm que sentar de perna fechada, de perna cruzada. As meninas não podem colocar a mão, mesmo a gente sabendo que existe a fase oral, que existe a fase anal, que existe da criança, que é normal. As meninas não podem botar a mão aqui, não pode botar ali, é feio, tem que lavar, tem que, né? Não pode nada. Mais tarde não pode gostar de sexo, não pode falar de sexo, né? Na teoria, o que fala recebe adjetivos que não são de boas mulheres, né? Isso enquanto solteira, né? Aí quando casa tem que virar a chave, né? Porque tu tem que estar virgem, pura e sem gostar de nada disso. Aí na noite de núpcias tu tem que virar a chave e aí tu tem que virar enlouquecida, né? Tu tem que amar sexo e tem que ser, como é que é? Uma dama na sociedade, uma puta na cama, alguma coisa assim que tem até uma frase já para isso, né? Então, assim, eu já peguei umas 2 ou 3 meninas que aconteceram isso, que em função também de, às vezes, uma questão religiosa, né? Que não cabe a gente aqui falar questão de valores religiosos, né? Mas existem ainda religiões que pregam o celibato, né? Antes, até o casamento, né? E depois, quando casa, não acontece, simplesmente não acontece, né? Não consegue ter relação. Aí, às vezes, o que acontece? Até consegue uma penetração, mas tem muita dor, e às vezes não consegue a penetração, né? Então, a gente acontece muito caso, tanto de vaginismo, que é a impossibilidade, não consegue, não entra, e tem a dispareunia, né? Que são a dor, que tu consegue, mas com dor. Daí, dentro das dispareunias, né? Tem vulvodínia, tem várias nomenclaturas, né? Mas tem as relações que tu consegue ter relação e tem um momento que tu não consegue ter relação sexual. Sim. Isso é bem frequente. É interessante isso que tu falas, né? Porque eu volto lá, né, no que eu sempre trago, no que eu sempre falo, né? Sobre a necessidade de nós trabalharmos pela nossa sensibilidade, nosso respeito, assim, né? E hoje ainda estava ouvindo a notícia, assim, né? Por exemplo, esse número de feminicídios, assim, que está acontecendo, que pioraram nesse ano, assim, o quanto nós mulheres ainda precisamos encontrar o nosso lugar no mundo, assim. E o nosso lugar, ele passa, assim, pela nossa percepção de nós mesmas, assim. O que eu desejo para mim, o que é o meu desejo, o que eu gosto, o que eu quero fazer, né, com relação à minha sexualidade, o que é importante para mim. Às vezes, né, da mesma forma que tu perguntas para as pessoas como elas fazem xixi, como elas sentem, como elas não sentem, se eu falar se eu fizer perguntas mais subjetivas do que objetivas, né, como você se sente, como você se toca, o que você gosta com relação à sexualidade, o que você não gosta. Às vezes as mulheres, ou os homens até, mas eu estou me dedicando mais às mulheres,
não sabem falar, né? Elas não sabem falar. E às vezes elas se submetem mesmo sem crítica. Não é, às vezes não é nem que, ai, como a mulher deixa que isso aconteça, como a mulher deixa que ele faça isso com ela, ou como, por que que tu deixa que ele faça isso contigo se você não gosta? Ou por que que você não fala que você não gosta? Ou por que que você fala, não fala o que você gosta? Às vezes elas nunca pararam para pensar O que sobre elas isso. gostam. Ô, Rafa, Nunca, nunca se eu perguntaram. então, o que acontece? Quando vem com queixa de sexual, eu pergunto para. Eu só atendo mulher, tá? Em disfunção sexual. Eu não tenho prática com homem, não atendo homem. E eu pergunto: você se masturba? Não, eu sou casada. Entende? Como se uma coisa anulasse a outra. Daí, Uhum. tá, mas a pessoa não sabe nem o que ela gosta, onde ela gosta de ser tocada, como ela gosta de ser tocada, entende? Então, como que ela quer? Às vezes a pessoa espera demais do parceiro. E, Uhum. infelizmente, os homens, hoje em dia ainda, aprendem a fazer sexo vendo filme pornográfico. E Uhum. na maioria das vezes as mulheres não sentem prazer naquele tipo de sexo que é apresentado no filme pornográfico, né? Nem, Uhum. cada pessoa sente prazer de uma maneira. Não estou dizendo que nem Sim. todo mundo tem gente que sente prazer da maneira como é apresentado nos filmes, mas nem todo mundo sente daquele jeito. Então é muito importante que a mulher se conheça. Entende? E aí, só que acontece isso assim. Eu já peguei mulheres casadas há 10 anos que nunca tinham dito para o marido que não gostavam que ele fizesse tal coisa. Sentia de fingir uma vez, fingiu duas, ficou fingindo uma vida inteira, 10 anos casado. E dela assim, como é que eu vou dizer agora para ele que eu menti 10 anos? Eu disse, bom, agora eu não sei como é que tu vai fazer, né? Uhum. Então, assim, são coisas que é muito complicado, porque é bem isso, a mulher às vezes vai se moldando e ela vai se metendo numa situação que E eu sempre falo, quem fala a verdade não merece castigo, né? Eu sempre uso essa frase, para todos os contextos, né? é, É muito mais fácil, eu sempre digo, né? Ah, se você mentiu, se você omitiu, se você fingiu, ok, até aqui, né? Mas é sempre mais fácil quando a gente fala a verdade, quando a gente é autêntico, né? sim, E muito mais ainda numa relação de proximidade física, né? Num contexto de intimidade, de né? intimidade. Como você vai se entregar a um contexto de intimidade, né? Seja mais profundo ou mais superficial, como você vai se entregar num contexto de intimidade se você não consegue falar como você se sente naquele contexto, né? O que você sente, você não consegue falar o que é bom para você. E isso passa pelo autoconhecimento, né? Isso passa pela nossa capacidade de nos perceber, assim, não há como. E aí, Cris, né, se a gente for pensar, né, não só nessa repercussão objetiva direta de doença, tem as questões que permeiam daí a cabeça, né? Porque aí quantos e quantos fantasmas e quantas fantasias, né, vão ocupando a mente dessa mulher, assim, e fazendo com que isso fique mais grave, às vezes mais difícil de lidar, mais difícil de conversar. É por isso que eu sempre falo, né? Se você acha que está muito difícil, se você acha, percebe, você está se sentindo muito mal e não dá conta, procura atendimento Imagina. especializado. Sem dúvida. Procura, né? Procura atendimento especializado. Se você não consegue, você não sabe como falar, você não sabe como fazer, você não sabe o que sentir, você não sabe nomear o que você sente, procura ajuda. Alguém vai mediar essa tua conversa tua contigo mesmo, né? Exato. Fazer tu entender, porque às vezes é isso, tu não tá Fisioterapeuta. entendendo o que tu tá sentindo, né? E é bem isso, assim. Essa paciente específica, que fazia 10 anos que estava casada, e ela casou com esse primeiro namorado, enfim, e ela diz assim: mas se eu falar para ele que eu não gosto do jeito que ele me toca, ele vai dizer que eu aprendi como? Com quem que eu não Aham, gosto desse jeito? E aham. aí sim, só que Tem eu que não tenho, precisar de aprender, né? eu O não, eu não, toque, você não é tenho justiça tocado, para você isso, assim, né, Rafa? Eu disse, olha, você tem que procurar ajuda, faz uma terapia de casal e aí vocês se entendam, eu não sei te dizer, né? Então, assim, quando a gente fala de disfunções sexuais, geralmente, Rafa,
eu sempre encaminho para psicólogo, porque geralmente precisa mesmo, sabe? Porque geralmente tem muita coisa por trás. E aí são coisas que não adianta eu tentar pesquisar, tentar encontrar, porque são coisas que não adianta eu mexer, porque eu não vou saber tratar. E aí Aham. É não que é tem um por que eu conjunto, né? saber. É um conjunto, é por isso que é importante o trabalho multiprofissional, né? Sem sombra de Algumas pessoas dúvidas. às vezes me falam assim, ah, eu procuro um psiquiatra ou um psicólogo, né? Depende, tem alguns casos que a gente indica já de cara para um psiquiatra, tem alguns casos que a gente indica para o psicólogo, tem alguns casos que a gente indica para os dois. Eu falo, você não vai perder, você só vai ganhar agregando. Dificilmente você vai perder, né? E no caso, eu acho que o fisioterapeuta ele vê um dado bem objetivo, né? Ele vê uma doença objetivamente e já com uma marca no corpo, vamos dizer assim. E o psicólogo vai entrar conversando sobre o que essa marca é simbolicamente, né? Porque existe uma marca física aí que tem alguma tradução emocional, com certeza, né? É E assim, assim, não são poucos casos, né, Cris? Não são, eu não atendo atualmente consultório, né? Só perícia, atendia no estado. Então a gente não aprofunda esse tipo de questão, né? Mas quando eu atendia na clínica, assim, não é baixo, é um percentual altíssimo de mulheres que eu ouvia que nunca sentiram orgasmo, por exemplo, que não sentiam prazer na relação sexual, que não tinham vontade de, né, no parceiro, um parceiro que elas gostavam, amavam, tinham um sentimento, mas não tinham uma intimidade satisfatória, assim, né? Não então, se sentiam bem. essas até é um pouco, assim, às vezes é mais tranquilo de lidar. Eu só vou concluir um pouquinho da parte da dolorosa, tá? Uhum. As disfunções dolorosas primeiro. Ali, quando a gente fala de dor ainda, às vezes as pessoas associam muito o vaginismo também a assédios, tá? A estupro, essas Uhum. coisas assim. Então, muita gente vem também de assédio, mas não é a maioria, tá? Porque, assim, quando vem de assédio, geralmente vem já já indicação de psicólogo, entendeu? Sofreu um assédio, às vezes um estupro, daí já vem depois do tratamento e vem para a gente. Quando já está do tratamento, às vezes tem um parceiro, só não está conseguindo a relação, aí a gente manda para o psicólogo, faz tratamento junto. Agora, sobre a de anorgasmia, essas coisas, ou de falta de prazer, né? Com o parceiro, que ama o parceiro, mas não sente prazer. Essas, geralmente, quando falta prazer, às vezes falta um pouquinho de preliminares, tá? Às vezes o Uhum. parceiro, ele vai muito Rápido direto para o demais. ato. É. E o É. ato sexual, ele, E é para a mulher, parecido com filmes pornográficos, né? Quase ir direto para exatamente, o ato, que é exatamente. o que não funciona com a maioria das mulheres. É, Os homens que estão nos escutando, né, aprendam. aprenda isso. Eu brinco que o homem é um carro novo a gasolina, a mulher é um carro velho na álcool no inverno. Entende? A mulher demora mais, bem mais, né? Então, Uhum. assim, outra situação. O homem, a glande, apesar da mulher ter o clitóris, ter muito mais elevação e ter uma sensibilidade muito maior do que o homem, a glande do homem fica muito mais exposta. E quando tem a Uhum. penetração, ele tem uma sensibilidade muito maior, já que o clitóris da mulher fica meio que para fora. Então, dependendo da posição, se o homem estiver por cima, dependendo de como for, fica pouco o contato. Então, assim, a Uhum. mulher precisa de mais estímulo mesmo. E Uhum. aí tem outra situação, né? O clitóris, ele também não é só aquilo lá é só um pedacinho. Ele tem por dentro do canal vaginal, ele é braço, ele tem um monte de perninha por dentro do canal vaginal, inclusive até abraçando próximo de reto. Só que às vezes, quando o canal vaginal está fraco, quando a gente está com a musculatura mais fraquinha, a gente não consegue sentir tanto. Então, quando essa mulher, se ela conseguir fazer um fortalecimento dessa região, ela consegue sentir melhor, tanto o pênis do parceiro, e aí ela consegue ter mais prazer. Então, às vezes, o que falta, além de um pouco mais de preliminar, é um pouco de fortalecimento.
A fisioterapia pélvica. Já pode Exatamente. Daí ajudar melhora. bastante. Uhum. Geralmente Entendi. melhora. É que é Aham. uma região muito cheia de tabu, sabe? E eu sempre digo que para trabalhar com a sexualidade, tu não precisa ser sexual, tu não precisa ser vulgar, tu não precisa. Tem muitas maneiras de abordar esse assunto sem ser vulgar, sem ser é, assim, escrachado, sem ser deselegante, né? É só a Uhum. maneira de abordar. Só que às vezes a gente vai falar e as pessoas acabam ficando assustadas. Uhum. É que eu acho que até isso está melhorando, assim, mas ainda é um tabu, né? Mas como É, tu disseste, assim, a gente pode falar de tudo, né? Eu sempre falo, a gente pode e deve falar de tudo, né? Especialmente daquilo que é mais incômodo, porque o que é mais incômodo é justamente aonde está guardado o nosso maior esqueleto ou os maiores esqueletos, né? Mas a questão é como falar, né? A questão também é você se sentir à vontade, né? Isso serve para fisioterapeuta, para psicólogo, para o profissional de saúde que você for. Você precisa ter simpatia pelo profissional, você precisa ter conexão, né? E às exatamente. vezes as pessoas me pedem, né, indicação de psicólogo, de fisioterapeuta, de médico, né? Eu comumente conheço muitas pessoas, porque quem é da saúde acaba conhecendo, Conheci. né? Ah, mas tu gosta dele, tu gosta dele. Eu falo, gente, isso é muito pessoal, né? É claro que eu vou indicar pessoas que eu gosto, que eu conheço o trabalho, que eu sei que são bons profissionais, né? Que eu tenho algum tipo de referência. Mas se você vai se sentir bem com esse profissional, é uma questão sua. E, É, por exemplo, para psicólogo, isso é fundamental. Se você for sempre. numa sessão e você tem que ir numa sessão, experimentar a pessoa, conversar com ela e ver como você se sente. É, Se você se sente tão ou mais envergonhado, angustiado, né, do que com você conversando com outra pessoa da sua relação, não adianta, né? é igual Você tem que, comigo. claro, você vai ter que pensar que você vai conversar das questões mais Mais difíceis da íntimas. sua vida. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que tem esse o ponto também, né? De você sentir o feeling, né? Depois de identificar que você precisa de um profissional, você marcar uma consulta, ir ao profissional e ver como você E se ver sente com como é essa que fica. postura. É bem isso, porque tu conversa coisas. Primeiro que pro profissional, tu vai ter que contar coisas que tu não conta para ninguém, né? E que Isso. e que tu não conta nem pro teu melhor amigo, assim, né? Porque ele vai te indagar coisas que às vezes nem tu sabe, né? Eu pergunto de como é o formato do cocô da pessoa. Aham. E independente da queixa dela. Porque às vezes tu tem dor Sim. na relação, o problema é o teu cocô, sabia? Não sei se tu sabe, mas é. Eu Então, sei assim, porque você falaste. então, assim, é coisa As muito nossas íntima. conversas. E a nutricionista pergunta sempre também, né? A nutricionista é uma pergunta recorrente, como Exato. tá? Fezes, assim, assado, você tá observando, não tá observando? Eu lembrava de quando eu aprendi na faculdade das crianças, quando elas olham lá na infância, né? Depois eu nunca mais fiquei reparando. Exatamente. Então, assim, tem coisas. Então, é coisa muito íntima, né? Que ninguém imagina que vai ter que se abrir para uma pessoa, né? Então, se tu não tiver uma empatia mesmo, se não gostar, não tem como. E não adianta, não dá, tu não pode mentir para o profissional da saúde que tu vai, independente se for um médico, se for um nutricionista, se for um psicólogo, ou fisioterapeuta, enfim, tu não pode mentir para ele, né? Porque senão tu vai estar se sabotando, né? Vai estar boicotando o teu próprio O- tratamento, né? Exatamente. Então tem que ser uma coisa, uma ligação muito grande mesmo. E algumas pessoas falam, né, às vezes, mas o tratamento A ou B é caro, né? Eu falo, gente, o que que é caro, né? É um investimento, eu digo, é investimento na saúde, assim, você está investindo na sua saúde. Muitas vezes a gente compra um celular de 2, 3, 6 mil reais e acha caro investir num tratamento que vai nos dar qualidade de vida, bem-estar, melhores relações íntimas, né? Seja fisioterapia ou psicologia, né? Melhores relações íntimas, melhores contatos sociais. Então, assim, onde a gente coloca o nosso dinheiro, o nosso investimento, né, na nossa saúde? Quando que a gente escolhe
investir na nossa prevenção, né? Na prevenção da nossa saúde, numa vida mais longa, mais longeva e mais saudável também, né? É que eu acho assim, Rafa, quando a pessoa a pessoa tem que escolher suas prioridades mesmo, né? É que às vezes é isso, tu elenca sempre as suas prioridades, né? O dia que tu deixar de ser a tua prioridade, o dia que tu deixar de ser a tua prioridade, tu realmente vai achar caro uma coisa ou outra que for para tua saúde, mesmo que seja para tua saúde física ou mental, né? Então eu Uhum. não tem gente que realmente acha caro um ou outro tratamento, né? Ou não acha caro. Elenca suas prioridades, enfim, né? É uma questão de opção, né? É uma questão de opção, mas é importante a gente falar para a gente poder refletir, né? Onde a gente está colocando, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Essa é uma frase bíblica que eu levo comigo. Onde está teu tesouro, aí estará teu coração. Né? Bonito. Então, o que é tesouro na sua vida é onde está teu coração, é onde tu investe teus melhores e maiores esforços, né? E eu acho que sempre a saúde, né, a nossa saúde, ela deveria pelo menos vir em primeiro lugar, porque com saúde a gente conquista todo o resto, todo mais que a gente deseja, né, em termos de produtividade, em termos financeiros, trabalho, enfim. Cris, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitar esse momento com a Cris, tirar alguma dúvida. Se alguém ficar envergonhado, pode perguntar no direct, né, Pode Cris? perguntar, Depois, pode perguntar. se alguém não Eles, quiser conversar por aqui, né? até lá no meu Instagram, aquele WhatsApp lá que tá aí, é o meu pessoal. Se quiser mandar por WhatsApp, depois dúvida, pode perguntar. Às vezes, Aham, tá bom. até Não meu sei se. celular resolveu que tá querendo acabar a bateria, mas dá tempo aqui. Ó, a Ana, minha irmã, falou que foi muito boa a conversa e as Ai, dicas. Ana, querida. Ah, Cris, tu queres falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer. Tava bem nervosa, com vergonha. Viu? Nem dorme, viu? Não, foi muito bom a conversa, muito bom mesmo, Rafa. Obrigada pelo convite. Me convide de novo que eu venho. A gente conversa de novo sobre outras coisas. E foi isso. Eu te agradeço muito o convite, né? Quero deixar aqui beijão para ti, um beijão para todas as pessoas que estiveram conosco, para todas as mulheres que porventura estejam, né, passando por algum tipo de dificuldade física, emocional, junto misturado, relacionada a uma vivência de câncer ou outra doença, né? Que se sintam acolhidas e abraçadas por nós, né? Isso vai passar. Acabou de entrar a Michele, querida, A tudo Michelle bem? Valescan. Não, a Michele, Ai, eu ela não tô disse que já vendo. foi paciente da Mirella, Ah. que trabalha contigo. Ô, Rafa, então eu vou concluir com uma coisinha. Posso falar, então? Pode falar. Aham. Já que tu tava falando ali, que a gente... de diagnóstico, a gente estava falando de diagnóstico, né? De pessoas que Uhum. estão. Essa semana eu fechei um diagnóstico meio puxado para mim também. Ah, Eu descobri uma doença mais puxadinha. Eu tava já fazia 2 semanas que eu estava investigando. Não é nada, não é câncer e tal. Mas foi bem puxado. Tava quase segunda-feira que eu descobri. Depois eu te conto em off. Por isso que eu tava meio tensa. Mas já descobri, já tá tudo certo. mas E... está sob controle. Por isso você Uhum. conseguiu fazer a live. Uhum. Por isso que eu consegui fazer. Por isso que eu tava pensando em talvez desmarcar. Uhum. E... Mas aí depois a gente conversa. Então tá bom. Tá bom? Conhecer a si mesmo, isso mesmo, conhecer a si mesmo. A Simone escreveu.
Conhecer a si mesmo é fundamental, né? Nós nos percebermos, a gente sempre vai ganhar em termos de saúde, né? Até porque quando a gente se percebe, a gente escuta nosso corpo mais rápido, normalmente, né? Verdade. A gente se percebe, a gente é capaz de ouvir os sinais do nosso corpo mais rápido. Muito obrigada, Cris, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Mês que vem, Novembro Azul, provavelmente nós vamos trazer um outro convidado, tá bom? Um abraço, Beijo. fiquem bem, fiquem em paz, vai passar. Um beijão, minha Obrigada. querida. Beijo. Tchau.